Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Bem, meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. No Salmo 90, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você pode repetir esse salmo, por favor? Quem sabe você que está em casa, vendo pela TV, ou que está com uma fita de vídeo, quem sabe? É bom a repetição é uma maneira pedagógica de você memorizar, não é? Repete aí comigo o Salmo 90, versículo 2. Eu vou só começar e deixar vocês repetirem o salmo. É a mesma coisa que dizer: ajuda-nos a usar sabiamente o tempo que dispomos. É a mesma coisa. Isso que nós acabamos de ler, numa linguagem até talvez mais acessível para que você possa entender, significa isso: ajuda-nos a usar sabiamente o tempo que dispomos. O tempo é um fator fundamental da vida. O que significa o tempo? Bem, tempo, sucessão de dias, meses, anos, horas, minutos, segundos, que dá ao homem uma noção de passado, presente e futuro. Isso aqui é tempo, é a definição de tempo. Agora, uma outra coisa sobre o tempo: como é que a gente pode assim medir tempo, não é? 1000 anos, não é? Um milênio, uma medida grande de tempo. Nós só temos alguma ideia do que seja milênio ou milênios através da tradição escrita, porque não tem ninguém aqui com 1100 anos de idade, nem 1020 anos para contar a história para nós, né? Eu, quando tinha 1030 anos... Então, nós só sabemos a dimensão, a ideia do que sejam 1000, 1100, 1200 anos através da tradição escrita. Uma outra medida de tempo que a gente pode ter para dar noção: século ou séculos. Quando você encontra alguém com mais de 100 anos, está quase levando para o museu. Quase, né? Quase levando para o museu, né? Uma pessoa de... Quantos anos o senhor tem, irmão Amparo? 90. Está candidato ao museu. Estou brincando aqui com o irmão Amparo. Irmão Amparo, aqui, ó, pode filmar ele aqui, ó. Está todo dia na casa do Senhor, servindo a Deus. Fez um grande trabalho no interior de Minas. Você pode olhar aqui esse senhor e achar que é mais um aí. Não, ele fez um trabalho bonito para Jesus lá no interior de Minas, numa área dificílima de se abrir igreja. Então vocês estão vendo aqui um homem de 90 anos. Imagina um homem de 102 anos. Está para lá de Bagdá, não é? Mas você já tem uma ideia do que seja essa medida de tempo, porque tem alguém vivo. Quando a gente fala de anos, aí pronto. Aí todo mundo tem ideia do que seja tempo de anos, não é? Uns têm 50, outros têm 40. Geralmente as mulheres não passam de 21. Né? Aí a gente tem uma ideia do que seja esse tempo. Se a gente fala em horas, a nossa noção é muito maior, né? A gente tem uma noção do que seja essa medida de tempo. Aí nós vamos a minutos, aí nós vamos a segundos, décimos de segundo, centésimos de segundo, milésimos de segundo, até a momento. Momento é a unidade indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. A nossa vida, ela é construída através de incontáveis momentos. Só aqui uma introdução para a gente ter uma ideia do que é o tempo. Agora, características do tempo. Agora nós vamos começar. Características do tempo. Algumas características que eu quero falar com vocês. Número 1,
O tempo que passa não volta. 1999 não vai voltar. 1998 não vai voltar. O dia que você nasceu não vai voltar. E sabe o que eu aprendo? O tempo que passa tem o poder de marcar as pessoas. Tem poder até de traumatizar as pessoas. Vocês sabem que tem pessoas vivendo hoje amarradas por história do seu passado? Há pessoas traumatizadas hoje por coisas que aconteceram no passado. Há pessoas que não conseguem se desenvolver, não conseguem se projetar no tempo, porque estão marcadas pela história da sua vida. O tempo que passa tem esse poder de traumatizar pessoas. E quem sabe, você que está me vendo agora, você que está aqui na igreja, tem dito: meu Deus, a minha vida é toda marcada por fatos ruins do passado, que tem me norteado, que tem me marcado, que tem impedido de eu crescer, impedido de eu desenvolver. Eu vou falar de dois homens que tinham tudo para serem pessoas marcadas pela sua história, pessoas traumatizadas, recalcadas, talvez vivendo isoladas das outras por causa da sua história. E aqui eu vou dar uma receita para você: não deixar que o tempo que passou, as coisas ruins que aconteceram, marquem a sua vida hoje e estrague o seu futuro. São histórias que vocês conhecem. A primeira, um homem que tinha tudo para ser um camarada depressivo, chama-se José do Egito. Se você ler a história de José, a Bíblia fala, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, eu aconselho você a ler em casa, até o capítulo 50 do livro de Gênesis. A Bíblia fala que José era o queridinho do papai. Era filho da velhice, e o papai tinha ele como meu garoto. Os irmãos de José começaram a ter ciúme dele. E sabe o que eles armaram? Vamos acabar com esse cara aí. Vamos acabar com esse camarada. Para sintetizar a história, venderam José. Tu já parou para pensar teus irmãos a fazer uma reunião para te vender? Quanto é que tu vale? Vende esse cara aí por 300 mangos aí. O cara está enchendo a nossa paciência. Você já pensou ser vendido pela sua família? Eu aprendi que a depressão, ela tem fatores internos e externos. Fatores internos são fatores orgânicos. Uma mulher no período de menopausa, questão do ciclo menstrual, a questão de glândulas, pode levar uma mulher, uma pós-parto, não é? Pode levar uma mulher à depressão. Existem fatores internos, até no homem também, fatores que são chamados de fatores de problemas do seu organismo. Agora, os fatores externos que levam uma pessoa à depressão, pelo menos 3 aqui: perdas, injustiças e indecisões. José, quando ele tinha a idade entre 15 e 17 anos, fazem uma ruptura, uma idade da adolescência importante de convívio social e com seus pais. Os seus irmãos o vendem. Que trauma, que marca, foi arrancado bruscamente do amor do pai e da mãe. Ele tinha tudo para ser marcado por esse fato. Ele tinha tudo para ser ou um camarada revoltado ou um camarada depressivo. Aí ele vai para a casa de Potifar, é vendido como escravo. Que coisa terrível! Ele era para ser o escravo mais revoltado ou aquele escravo amuado, isolado. Mas a Bíblia diz que José era tão bom, que o dono da casa, chamado Potifar, colocou José para administrar tudo. E aqui só um parênteses na mensagem: tem gente que não é escravo, recebe salário e é ruim de serviço para encrenca, hein? Brincadeira, hein? Não é escravo, recebe salário e é o trem feio, meu Deus do céu. E está cheio de gente com nome de crente que é brincadeira com esse negócio de trabalho. Uma turma de preguiçoso que de vez em quando está no nosso meio, de gente enrolão que não gosta de trabalho. Mas José não era assim não. A Bíblia diz
que Potifar só sabia do pão que comia, porque José administrava tudo. Só que tinha um detalhe: a mulher de Potifar não valia 1 centavo. E diz a Bíblia que José era formoso, era bonito à vista, era um monumento. A mulherada ficava doida quando olhava para José. E a mulher de Potifar espera Potifar viajar e começa a tentar o rapaz, apertar, e o rapaz fugindo daqui, fugindo dali, fugindo daqui, até que ela, no momento, ela tenta mesmo, mulher violenta, agressiva, e ela vai agarrar José, e ela tenta agarrar, e José diz assim: eu não posso fazer isso, porque pecaria contra Deus. Olha que fidelidade. Ele não falou pecaria contra Potifar, pecaria eu contra Deus fazendo esse tão grande mal. O primeiro compromisso de José é com Deus. Se você tiver compromisso com Deus, você vai ter com a tua família, com a tua mulher, com o teu esposo, com o Brasil, com a sociedade, com o teu patrão. Eu não posso fazer esse grande mal. E na hora que ele sai, a mulher mete a mão na roupa e arranca a roupa do camarada. E por vingança e maldade, quando chega a Potifar, já viu mulher fazer escândalo? Sai de baixo. Mulher, quando dá para fazer escândalo, meu irmão, não é brinquedo não. Porque a mulher é emotiva. Eu não estou criticando não. Eu estou dizendo que a mulher é um ser emotivo. E mulher, ela grita mesmo: meu Deus, esse tarado aqui. Ela fez uma lenha. Agora imagina um homem voltando de viagem, e a mulher dele diz que o escravo tentou possuir. Não interessa o relato da Bíblia, mas com certeza José tomou pescotapa, ganhou bolacha, apanhou. Não interessa para a Bíblia esse relato. E aí ele vai para a cadeia. Ele sofre a segunda perda e a segunda injustiça. Foi injustiçado quando foi vendido para os seus irmãos. Perdeu o amor do pai e da mãe. E agora, mesmo sendo escravo leal ao seu senhor, ele sofre uma injustiça e a segunda perda. Era para ele ir para a cadeia e ser o preso mais revoltado, mais traumatizado, mais enjoado. Ou talvez aquele preso que quer viver isolado, com medo de tudo e de todos. Tem 2 motivos na sua história para ele viver o tempo todo traumatizado. Mas eu vou adiantar. A Bíblia fala que aos 30 anos de idade, significa que ele deve ter passado uns 13 anos na cadeia sem merecer. E aí Deus dá uma revelação a ele sobre um sonho de Faraó, de 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E ele revela o que ninguém conseguia revelar. E Faraó então coloca ele como o segundo homem do Egito. Coloca o anel no dedo, muda a roupa dele, e você agora vai administrar o Egito. Deus tira José do calabouço e coloca ele no lugar de glória. Deus continua fazendo isso hoje, irmãos. Deus pode tirar você lá de baixo e elevar o teu nome para que ele seja glorificado. Deus pode fazer. Agora José é governador. Como diz o carioca, está por cima da carne seca. Vem o tempo de fome e todo mundo tem que comprar no Egito. Se passaram-se quase 15 anos, 15 não, 15 com 7 anos de fome, por aí, 20 anos por aí. Os irmãos de José vão agora comer na mão de José. O que você faz quando uma pessoa que te fez mal, depois que o tempo passa, tem que comer na sua mão, né? Como é que é? Venha. Venha. Isso, vai ver com quantos pauzinhos se faz uma canoazinha agora. Senhor, obrigado, que a vingança é do Senhor. Até Deus entra na dança. Olha, se lá no céu tiver uma central de videotape, eu vou pedir a Jeová para ver a cena quando José se revela a seus irmãos. Quando ele diz: sou eu, José. A Bíblia diz que quando José se revela a seus irmãos, os caras não eram bobos não, sabe, gente? José era a segunda autoridade do Egito, tinha poder de vida e de morte.
Quando José diz que é irmão deles, que foi vendido, os caras foram inteligentes. Já estamos no capítulo 50 de Gênesis, lá na altura do versículo 19 e 20. Os irmãos se jogam no chão e dizem: nós te serviremos enquanto viver. É melhor servir do que perder o pescoço. Eles não fizeram isso porque eram bonzinhos, não. Eles disseram: esse cara vai matar a gente agora, vai acabar com a gente. Agora veja o segredo de José. Hoje em dia tem uma moda aí, você precisa fazer uma regressão. Tem uma palhaçada no meio evangélico agora, uma palhaçada. Vamos fazer uma regressão para descobrir os traumas da sua vida. Vamos regredir. Que idade você está? Eu estou com 15 anos. Agora vamos regredir mais. Agora, mamãe, me dá chupeta. Dá uma vergonha na cara. Sabe, tem um besterol teológico aí no nosso meio. Eu não vi José fazer regressão nenhuma. Eu não vi José entrar em terapia para regredir, para poder curar os traumas dele. Eu vou te dizer qual é o segredo de José já. Quando José se dá a conhecer, sabe o que ele diz para os irmãos dele? Diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E diz a Bíblia que José falou segundo o coração deles. É isso que eu acho mais fantástico. José não tinha trauma nem recalque. José ficou preocupado que seus irmãos poderiam viver o resto da vida com remorso. E José ficou preocupado que seus irmãos, o resto da vida, poderiam ficar sem se perdoar. Diz a Bíblia que José falou segundo o coração deles para consolar eles. Não deixou seus irmãos ficarem cismados, não deixou